Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e de máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar... eu quero falar a respeito de acúmulo de gelo, certo? O acúmulo de gelo prejudica o desempenho da geladeira? Mas antes eu quero te mostrar um atendimento para ilustrar o que a gente vai falar. E bem legal, tá bom? Sobre acúmulo de gelo, o atendimento que a gente faz. Deixa eu diminuir minha imagem aqui. Ok. Vamos soltar o vídeo. Bom, o cliente nos chamou. E agora dá uma olhada só, isso daí é um frigobar. Certo? E o cliente nos chamou reclamando que a geladeira não gelava. Ele até mostra as forminhas de gelo pra gente. Tudo líquida, né? Não congelava. E os alimentos, o que colocava ali nesse frigobar, ele fica no ambulatório de uma escola, uma escolinha particular. Tá? Ele falou que os alimentos também não estava conservando. Tanto é que antes de abrir esse frigobar, eu fui conferir primeiro o compressor, né, porque não fazia sentido. Será que está ligando? Aí vi, parecia funcionar. Quando eu abri a geladeira, né, o frigobar, aí me deparei com o evaporador nessa situação. Né, mais da metade do volume do evaporador ali, tomado por gelo. Tá vendo só? Muito gelo, aí a gente chegou à conclusão que o defeito é esse. Bom, vamos lá. Aliás, vamos primeiro pro restante do vídeo, porque aí eu falei, né, a primeira orientação que eu dei pro cliente foi o seguinte, ó, tem que descongelar de vez em quando, né, não tá gelando por causa desse monte de gelo. Aí a moça que toma conta desse ambulatório falou, não, a gente descongelou semana passada. Aí eu falei, não faz sentido isso. E aí a gente foi procurar a causa, por que estava formando tanto gelo. Então a formação de gelo em uma geladeira, e é disso que a gente vai falar daqui a pouco, a formação de gelo depende muito do tipo de geladeira, e vamos ver qual era o problema nesse frigobar. Depois a gente fala um pouco mais sobre formação de gelo. Dá uma olhada só como é que estava a gacheta. Ela estava toda solta, aparentemente... Isso daí é porque eu já tinha puxado, então ficou mais aparente, mas não parecia muito. Quando a gente começou a checar, percebeu que a gacheta estava toda desencaixada. Aí demos um orçamento, né, para recolocar essa gacheta no lugar, regular, né, a porta se fosse necessário, regular a gacheta se fosse necessário. Bom, então de quebra, daqui a pouco a gente fala sobre formação de gelo, vou mostrar alguns casos para vocês. Mas antes a solução que a gente deu. Nesse caso nós encontramos o problema. O problema era a gacheta. Normalmente esse tipo de frigobar, ele é bem mais simples de você determinar a causa. Não existem muitas causas para um frigobar desses formar gelo. Então normalmente ou é alguma coisa que colocam dentro e a porta não fecha direito, ou é a gacheta que está solta. Nesse caso, a gacheta estava solta, a gente vai tirar a gacheta. Ó, nós vamos usar silicone, tá? Uma vez eu fui arrumar uma geladeira com problema, né? Ela não fechava direito. E aí era uma prateleira invertida. Tá aí, a gente vai usar silicone ao invés dessas colas, sabe, tipo Super Bonder. Essas colas tipo Super Bonder a gente usa, ou Tech Bond, a que eu mais uso é Tech Bond. A gente usa quando a gente precisa realmente que seque muito rápido, sabe? Às vezes você está colocando uma gacheta naquelas geladeiras, sabe, aquelas tipo Electrolux, que eles não querem que troque a borracha, eles querem que troque a porta toda, aí você não acha a porta para trocar quando acha muito cara. Então, normalmente a gente usa aquela super cola nesse tipo de substituição. Quando é assim, gacheta de encaixe, a gente usa silicone, porque ele dá conta do recado tranquilamente, tá?
E mais tarde, quando for preciso fazer uma substituição da borracha, você não vai ter problema da borracha rasgar dentro da canaleta e tudo mais. Então, quando for assim, gacheta de encaixe, usa silicone, tá? É a melhor opção, certo? Para você, né? Se você amanhã ou depois voltar no cliente para fazer a substituição, e principalmente para o cliente, que de repente não é nem você que vai fazer a substituição daqui a alguns anos, é outro. Mas a gente pensa também no próximo técnico que vem, né? Tomara que seja a gente. Se a gente fizer um bom trabalho, normalmente a gente fideliza o cliente. Então, usa silicone. Legal? Estou falando tudo isso para embasar em meu argumento de que o melhor, nesse caso, é usar silicone. A super cola a gente usa só naqueles outros casos, quando tem que secar, né? Porque às vezes você chega, coloca a gacheta e ela não encosta direito o painel, então você coloca, então você segura por alguns segundos e aí você consegue substituir, nesses casos, a gacheta nessas portas que eles não querem que substitua. Legal? Bom, aí a gente pôs a gacheta, você viu todo o processo, colocamos silicone em toda a canaleta. Dá uma olhada de novo como é que está o gelo. Tá certo? Ah, e outra coisa, você tem que orientar o cliente aí no caso de que ele arrumou a gacheta, porém esse gelo que está formado não tem jeito. Ele vai ter que desligar, né, a geladeira, deixar descongelar para que ela volte ao normal. Certo? Cuidado nessa dobradiça aí, ela tem uma pequena folga para dar o ajuste. Ah, e toma atenção numa coisa, esqueci de falar e mostrar para vocês. Coloca a gacheta na mesma posição que você tirou, porque essa gacheta já é uma gacheta usada, no caso, né? Não é uma gacheta nova que a gente substituiu. Então, provavelmente ela está mais... Ela tem menos espessura do lado da dobradiça do que do outro. Então, se você inverter, você vai ter dificuldade para regular. Correto? Aí é só deixar por conta. Ó, dá um confere, vê se está tudo encaixadinho. E agora você deixa por conta. Legal? Bom, agora eu quero falar sobre gelo. Por quê? Excesso de gelo, então, numa geladeira convencional, porque ele atrapalha o desempenho da geladeira. Atrapalha o desempenho da geladeira por quê? Você já viu algum desenho animado, algum filme, aquelas casinhas de esquimó chamada iglu? Eu, quando era pequeno, que eu assistia alguma coisa e aparecia aquele iglu, eu pensava assim, pô, esses esquimós são muito doidos. Por que eles fazem uma casa de gelo? Porque é assim, eles pegam aqueles blocos de gelo e neve também, eles compactam a neve e eles vão fazendo aquele iglu, sabe aquela casinha redonda? E eu ficava pensando que eles não tinham juízo. Porque se é para fazer uma casinha, faz uma casinha com outro material, fazer com gelo, vai ficar gelada. Mas na realidade, lá onde eles vivem, a temperatura do ambiente lá fora é menos 40 graus em algumas ocasiões. Menos 40 graus a pessoa não resiste, é muito complicado, muito frio. Então quando eles fazem a casinha de gelo, aquele gelo, ele produz uma isolação térmica, não é? Pra gente que está aqui no país tropical, não, o gelo é muito gelado, mas nas condições em que eles vivem, o gelo é quentinho. Ele é um isolante térmico. Então eles fazem aquela cabaninha de gelo, faz uma portinha bem pequenininha. Normalmente na portinha lá eles colocam um pedaço de couro, alguma coisa assim para proteger. E lá dentro fica quentinho. O próprio calor do corpo vai fornecer, né, um calor ali para o ambiente e fica relativamente quentinho. Para nós, provavelmente seria a pior noite da nossa vida, passar uma noite no iglu. Mas para eles, tá de boa. Certo? Mesma coisa acontece com a geladeira. Aquele gelo que forma, ele acaba fazendo um isolamento térmico. Então a gente vê isso na geladeira. Quer ver? Isso daqui é uma foto de um cliente que mandou pra gente. Cadê? Tá, congelador bloqueado. Tá aqui. Essa imagem. Tá? Foi pelo celular que me mandaram. Certo? Deixa eu ficar pra cá.
Então isso daqui, ó, foi um cliente nosso que mandou a geladeira dele. O dia que ele resolveu fazer o degelo, sabe o que ele fez? Foi com a faca e furou o congelador. Se você observar, bem aqui em cima, na parte de cima tem um furinho. Esse cliente furou o congelador. Inclusive, a gente arrumou, ficou legal. Eu acho que tem até vídeo desse serviço que a gente fez nessa geladeira no nosso canal. Certo? Então, mas olha o ponto que chegou. Essa geladeira já não estava gelando praticamente nada. Certo? Porque esse gelo, ele formou uma isolação térmica. E cai muito o rendimento. E as pessoas vão se acostumando, vão deixando. Até que um dia percebe que as coisas estão estragando dentro da geladeira. A bebida que ele coloca não fica gelada. E ele, por que será? Tem tanto gelo aqui. Pois é, esse gelo aqui é pouco melhor do que nada. Tá certo? Ele faz uma isolação térmica. E no fim ele foi tentar tirar com uma faca e acabou furando o congelador. Assim... Lembrei agora, realmente eu tenho um vídeo, esse furo que esse cliente fez foi um furo tão profundo que varou do outro lado. Né? Se você procurar no meu canal, você vai ver a gente arrumando essa geladeira. E nós tivemos que fazer a solda, o reparo do furo na parte de baixo e também na parte de cima. Deu um pouco de trabalho, porque quando a gente ia aquecer para colocar a solda em cima, derretia a solda de baixo. Deu um pouco de trabalho, mas a gente conseguiu. Eu acho que eu vou deixar esse vídeo aí na sequência para você ver. Muito interessante, tá bom? Reparo de evaporador, vale bem a pena, mas deu certo, funcionando bem a geladeira até hoje. E no caso, inclusive, essa geladeira, esse meu cliente, ela alugava um apartamento, o apartamento já era mobiliado, então o dia que ele fosse devolver tinha que ser com a geladeira, por isso ele não podia comprar outra, ele tinha que arrumar a que estava lá no inventário do apartamento. Legal, né? Pois é. Vamos lá. E tem outras formas de bloqueio de gelo, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá certo? Em alguns casos, quem mexe com refrigeração comercial tem cliente também que reclama. Sabe, balcão refrigerado, por exemplo. É muito comum balcão refrigerado que vem com um evaporador comprido, né, que pega todo o comprimento ali do balcão, e aí o cliente chega e liga pra gente, né, fala, olha, meu balcão não gela, meu balcão tá ruim. Aí você vai ver o evaporador, né, tá todo tomado de gelo também. Aí a nossa orientação é você tem que fazer o degelo regularmente. Então, eu andei pesquisando, há um consenso sobre a quantidade de gelo que pode ter, que não vai prejudicar tanto o rendimento da geladeira. Eu estou falando de geladeiras convencionais, não estou falando de geladeira frost free, tá bom? Geladeiras convencionais, tipo essas que a gente mostrou, tipo o balcão que eu estou falando, eles falam em, no máximo, meio centímetro de gelo. Meio centímetro de gelo, certo? Passou disso, compromete muito o sistema de refrigeração, tá bom? O ideal é não deixar nada. Percebeu que está formando gelo, né? Por exemplo, um balcão desses. Percebeu? Já faz uma rotina. Na realidade, o ideal é você já fazer uma rotina para, semanalmente, desligar à noite esse balcão, certo? E no dia seguinte já derreteu todo o gelo e aí ele vai funcionar muito melhor. Agora tem outra situação, da geladeira frost free. Deixa eu mostrar aqui, eu peguei aqui um evaporador de frost free bloqueado para mostrar para vocês, ó. Na frost free acontece a mesma coisa. Na realidade, na frost free é pior, porque quando acontece um bloqueio desse, é muito comum esse tipo de bloqueio. Sabe essa situação? Tem uma enxurrada de vídeos na internet, né? Se você pesquisar, a geladeira gela em cima e não gela embaixo. Normalmente o problema é esse daí, é bloqueio de gelo no evaporador. E na frost free ainda é mais grave o problema, se numa geladeira convencional, deixa eu voltar com a minha imagem aqui, se numa geladeira convencional o bloqueio de gelo ele é gradativo e as pessoas praticamente não percebe quando chega numa situação igual a dos dois clientes que eu mostrei para vocês, né? Do frigobar e aquele que furou o congelador, eles percebem quando o negócio está muito extremo. No caso da frost free,
quando ela bloqueia desse jeito que a gente viu na imagem, ela para de gelar embaixo. Para de gelar embaixo por quê? Porque a Frost Free, ela tem um ventilador, ela tem um cooler, e esse cooler, ele quando funciona, quando ele está rodando, ele joga o ar frio, ele faz o ar frio circular em todo o sistema da geladeira. A geladeira ela tem toda uma engenharia, tem os túneis para o ar frio circular, só que quando ele bloqueia de gelo, o que acontece? O ar frio não circula, né? Não tem por onde ele tem que passar através daquelas aletas, aí ele captura o frio e joga para os setores da geladeira. No caso da Frost Free, tem várias causas que podem causar, né, esse monte de gelo. Uma delas, eu peguei uma que era a gacheta, tá bom? A gacheta estava ruim, não fechava direito, então ela bloqueava muito rápido e o sistema de degelo não dava conta de descongelar. Mas é raro, mas acontece de ser gacheta também. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu canal trocando uma gacheta de uma Frost Free que ela fazia isso, ela bloqueava por causa da gacheta. Eu testei sensores, testei um monte de coisas e é disso que eu vou falar além, né? Outras causas, as mais comuns, sensor estragado, principalmente o sensor de degelo. Principalmente, eu estou dizendo, mas não é só ele que estraga não. Os outros sensores de freezer também, do freezer pode estragar, sensor do refrigerador pode estragar, já peguei, mas o que eu mais pego é com sensor de degelo estragado, tá certo? Fusível térmico queimado, você pega também. Eu tenho vídeos também ensinando a testar fusível térmico, dá procurada no meu canal, você vai achar tudo isso daí. Resistência estragada, também tenho vídeos trocando resistência, mostrando, comparando a resistência nova com a resistência velha, como você testa, certo? Então resistência também, por que acontece? A resistência não aquece, não aquecendo não derrete o gelo, e aí vai acumulando, fica bloqueado desse jeito que você viu. Tá? Fusível térmico é muito parecido com a resistência, na realidade eles estão ligados em série. Então se o fusível térmico queima, é como se a resistência tivesse queimada, porque a energia passa primeiro no fusível e depois na resistência. Certo? No caso do sensor, por que não faz o degelo? O sensor ele manda mensagem, tem uma peça que chama módulo de potência, que é quem faz todo esse trabalho, né, é o cérebro da geladeira. O módulo de potência ele manda energia, né, para o compressor. Aí quando atinge a temperatura, ele desliga o compressor, temperatura sobe um pouco, ele torna a ligar e fica fazendo isso. Quando também dá o tempo de fazer o degelo, tem o sensor de degelo que manda mensagem, tá na hora de fazer o degelo. E aí começa a aquecer a resistência. A hora que derreteu, o sensor de degelo, ele está ali próximo, né, grudadinho no evaporador, ele manda a mensagem, tá bom, pode desligar a resistência porque já descongelou. Então, qualquer uma dessas peças, né? Sensores, tem que testar todos, tá bom? Tem geladeiras que tem 2, tem geladeira, aliás, tem geladeira que tem um sensor, por exemplo, a Consul, tem a Consul com placa fria, ela usa um sensor. As Frost Free normalmente usam 2 sensores, tá? Tem algumas que usam até 3 sensores. Aquelas Inverse, por exemplo, usam 3 sensores. Então você testa todos para ver se está tudo funcionando bem. Se estiver bloqueando, é isso que você tem que fazer. Gacheta, sensores, fusível térmico, resistência e por último, testou tudo. O módulo de potência. Está tudo funcionando. Aí o módulo de potência é o último, tá certo? Que aí você substitui. E uma dica, quando você substituir o módulo de potência, substitui também os sensores, tá bom? Porque o módulo de potência é a peça mais cara que tem, os sensores são relativamente baratos, então não vale a pena deixar os sensores antigos se você está trocando por um módulo novo. Então troca tudo, que é certeza que vai dar tudo certo. Legal? Bom, você gostou da aula? A aula não, você gostou do vídeo? Não é uma aula. Por que eu falei em aula? Porque eu tenho curso de refrigeração, né? Conheça os nossos cursos, link na descrição. Tá a fim de estudar comigo? Tá a fim de se tornar
um técnico de refrigeração, vem estudar comigo, dá uma olhada. Os valores são muito, muito acessíveis. Muitas vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido e de quebra você se torna aí um profissional da área de refrigeração. Valeu? Bom, não se esquece de deixar aquele like, não se esquece de ativar notificações, porque sempre que tiver vídeo novo, você é avisado. E faz algum comentário também, comentário ajuda muito o canal. Valeu, até a próxima, se Deus quiser. Deixa eu soltar aqui. Tchau, fui.